Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Efeito especial. Que maravilha. Que maravilha, Exame Invest investindo cada dia mais no clube para melhorar o potencial da nossa resenha. Bruno Lima, venha comigo, seja bem-vindo. Digo mais, chora Spielberg. Chora Hollywood. Porra, isso aqui É a revolução do audiovisual do mercado financeiro no Brasil. Nem no metaverso vai ter um negócio desse. Bruno Lima, seja muito bem-vindo ao 16º episódio do Clube da Exame Invest. Sem palavras, hein? Só Satisfação e prazer inenarrável e incomensurável. Hashtag vem pro clube. tenho dito. Agora deixa eu anunciar a convidada especial da mesa central do Clube da Exame Invest. Olha a responsabilidade. Ela que geralmente é referenciada como a professora do FinTwitch ou a rainha do FinTwitch brasileiro, Elo Cruz. Seja bem-vinda à mesa central do Clube da Exame Invest. Obrigada, é um prazer estar aqui. Já começo com dor na bochecha de tanto rir. Imagina, é um programa super sério. É? Né? Aliás, não. Ah. Por isso que a gente deu o nome de clube, que é exatamente para a gente ter um ambiente descontraído, para ter uma conversa leve, muito conteúdo e informação para os investimentos, principalmente nesse ano de 2022. Tem muita coisa que a gente vai querer explorar aqui de você, Lu. Com vol. Com muita pouca vol. Muita vol. Pô, pouca não Haja difícil ano de vol. eleitoral. Haja vol. Vol é vida, Lu. Com certeza. Mas, Elô, bem-vinda, assim, sinceramente, muito obrigado por estar aqui. A gente quer saber muito da sua história, como você conquistou esse título de a rainha do FinTwitch brasileiro, a professora do FinTwitch brasileiro, e explorar muito, Elô, a sua expertise em small caps, micro caps, nano caps. Não, essa é pra lá, essas daí ainda não. Não dá, não? Negociam todo dia. Fica só na small E micro. caps. Tá certo, e o Não, pessoal não. vai aprender o que é small caps, como diversificar os investimentos usando esse nicho da Bolsa Brasileira, muito pouco explorado, diga-se de passagem, e Elô está aqui para jogar um banho nessa nossa resenha sobre essas oportunidades de investimento. Elô, a gente gosta de começar aqui com quebra-gelo de quem é Elô Cruz no clube. A gente conhece bastante a Elô Cruz no mercado financeiro, no Twitter, no Instagram, mas e no clube, cara? O que você gosta de fazer no seu momento de lazer, no seu momento livre? No clube, a Elo é mãe, né? Então fica correndo atrás de Nossa. criança. Ó, Quantos, Elô? Fala pra gente. 3 moleques. E quer mais? A gente não- Eita, quem chutou, Daqui não sai mais, mas se Deus mandasse mais uns 2 ou 3, eu não ia achar ruim, não. Você tem 3 meninos. 3 meninos. cara, muito bom isso, né? Muito Cara, bom. Eu sou filho do O meio. que você também, faz no né? clube? Cuida dos 3, não tem mais o que fazer. Né? Cara, é bom demais, cara. Corre atrás. E eu tô curioso, como foi conciliar isso aí com sua trajetória no mercado financeiro? E hoje, por exemplo, seu projeto da Stocos. Eu não sei se eu tô pronunciando isso certo. Você tentou, Não. né? Tem- Mas tem- ela- a gente entendeu que era comigo. Stoxos. Tá bom. Stocos. Storros. Vale, Storros. Fala qualquer um, pode ser O estoxos. seu projeto na Stoxos, por exemplo, diz pra gente qual o headcount, ou seja, quantas pessoas tem na Stoxos hoje? Tem eu e o estagiário. Caralho, Mas você. estagiário remoto e na prática sou eu mesmo. A gente ainda vai chegar lá. Como é que você monta esse projeto? Diz o que é esse projeto pra gente. E, cara, você basicamente sozinha, sem desmerecer o estagiário, mas como é que você toca isso tudo e ainda 3 filhos? Isso é um exemplo, sem dúvida alguma. Deixa eu só voltar, cara. Como é que uma engenheira química, não é verdade? Sua formação. Verdade. Cara, por que química? Eu gostaria de perguntar isso. Porque eu sou engenheiro, mas por que química? Vamos lá. Por que mercado, né? Reza a lenda que eu nasci no hospital que meu pai trabalhava. E aí o que acontecia é que o programa de fim de tarde era assistir o parto, o nascimento dos filhos dos colegas. Então tinha bem uns... O ano era 82 e tinha bem uns 10 médicos na sala de parto. E aí eles estavam discutindo sobre bolsa. Então, talvez seja por isso. Você veio já nesse Talvez seja porque ambiente. eu herdei o único gota de sangue judeu que veio lá do meu bisavô. Mas a verdade é, em algum momento eu me apaixonei pela química. Eu achava que o engenheiro químico era o químico que ganhava dinheiro. Eu me formei em engenharia química, amo química. Mas eu queria casar e aí não dava para trabalhar lá na fábrica. Então eu fui trabalhar em Você consultoria chegou a de estratégia. trabalhar com química, assim. Cheguei. Eu cheguei a trabalhar na Dow Química, por exemplo. Caramba. E aí eu acabei indo trabalhar em consultoria de estratégia, que era uma carreira que demandava demais e não era divertido, assim. E aí, quando eu recebi meu primeiro bônus, eu comecei a investir. Então, naquela época, eu estava trabalhando 14 a 15 horas por dia. E eu chegava em casa e ia estudar investimentos. Aí, meus próprios amigos, os colegas do trabalho falaram, Elô, esquece isso. O ano era 2007 e falaram, É. vai pro mercado. Aham.
Então, aí foi super, assim, eu aceitei isso numa sexta, escrevi o currículo, mandei no domingo, fiz a minha primeira entrevista na segunda e pedi demissão na outra sexta. Então, em questão de uma semana, eu tinha mudado de carreira. E aí foi um pouco isso. Lá, depois de um tempo no mercado, eu quis ter filhos, né? Eu sou casada desde os 24. E aí, quando eu tive o meu primeiro filho, eu me apaixonei. E aí, eu olhei e falei, ok, não dá para conciliar. E eu vejo como não ia ter como conciliar do jeito que eu gostaria. Então, eu gostava de amamentar, eu gostava de dar colo. E aí, eu parei. E aí, quando eu parei, eu virei e falei assim, ok, mas do meu dinheiro cuido eu. Assim, a história é... Interessante. 2009, por exemplo, foi um ano que deu... a carteira rendeu mais de 270%. Então, eu Isso olhei... que naquele ano a bolsa só subiu 70, né? 80, é. Cara, Só. só isso. E aí eu olhei e, assim, sempre que eu pude operar na física, porque eu trabalhei em vários lugares, e aí você pode ou não operar na física, mas sempre que eu pude operar na física, era sempre muito bom, assim. Então, o que eu sempre busquei? Grandes assimetrias. Eu brinco que eu sou uma analista preguiçosa, então eu não quero ficar escolhendo toda semana uma ação nova, sabe? Tipo, a cada 2, 3 meses tem que trocar a carteira porque realizou aqueles 20% que tinha para ganhar. Então, eu sempre busquei coisas para dobrar, triplicar ou alguma coisa além disso. Interessante. Assim. Eu já tive 3 papéis que multiplicaram por 10 na carteira desde que eu virei clube. Mas é a história que foi que eu parei de trabalhar. E foi bom porque eu pude emendar um filho no outro, então... E aí eu peguei o meu dinheiro e botei num clube de investimentos. Isso era um sonho, mas desde que eu trabalhava no JP Morgan, falavam assim, só podia do meu núcleo familiar. E meu núcleo familiar éramos eu e o marido. Aí eu montei o clube e a história era... Se der certo, eventualmente isso vira um fundo lá na frente. Se der muito certo, eu não preciso virar um fundo. E aí o que aconteceu? E aí eu virei e falei, se não der certo, eu consigo provar que nesse tempo eu estava estudando empresas, porque eu consigo contar o que aconteceu, e aí eu arrumo um outro emprego como analista ou alguma outra coisa no mercado. E aí foi isso. E aí eu precisava achar um nome, e aí eu disse o nome... Pronuncia você agora o nome. É Storros, né? Nossa. É como Viu? é grego, mas é como se fosse alemão. Aí, E quer dizer alvo em grego. olha. Interessante. Bem Meta. legal. E aí, essa é a história. E aí, o que aconteceu foi... Eu virei fundo, eu virei clube. E aí, acabou que, no começo, tava muito difícil, porque eu sempre me comuniquei muito, eu conversei, gostava muito de trocar ideia. E eu era investidor pessoa física, né? Então, eu falei, não vou incomodar meus amigos. Hoje é super legal, porque eles falam, pô, Elô, por que você não procurava a gente? E aí, eu falei assim, aí eu virei e falei assim, ok, então eu vou encontrar outras pessoas como eu, investidores, pessoa física, mas... com habilidades, com conhecimento. E aí eu fui para as redes sociais. E aí nas redes sociais eu comecei a trocar ideia, e naquela época aquilo era mato, né? E quando é que você chegou? 2014, 15? Como é, nas redes sociais assim que você Foi começa... 2015 para 16. Você começa a Porque eu lembro que eu ali. avisei que eu estava grávida do último. Tá. E aí eu começo a dividir análise, né? Naquela época eu dividia a análise inteira, target price, explicava. E as pessoas viraram e falaram assim, Elô, e aí a história das redes sociais. Só que tinha pouca gente. E era super legal, assim. Quem é daquela época sente muitas saudades. Porque não era só eu fazendo isso, era todo mundo. E aí o que aconteceu foi que as pessoas começaram a pedir para eu ensinar. E aí Impressionante. Óbvio, a gente fala aqui de brincadeira, mas é brincadeira com... Se você for seguir Elô, aliás, é @ElôCruz. Elô Cruz, No Twitter. no Twitter. Cara, muita gente, eu vi assim, muita gente entra e, tipo, faz depoimentos, agradecimentos, te chamam de professora mesmo. E agora faz Sim. sentido, né? E aí o que aconteceu? Aí eu falei, gente, não, sem condições, não tem a mínima condição de eu ensinar nada para ninguém, eu não tenho didática, vai lá e lê o livro do Póvoa. Tem didática. E aí eu falei, lê o livro do Póvoa. Porque, tipo, conceitualmente, assim, na família falaram, todo mundo vai ser professor, menos a Elô, porque a Elô não tem didática. Olha aí. E aí eu virei e falei assim... Aí eu virei e falei assim, não, lê o livro do Póvoa. Aí o que aconteceu? Muitas pessoas leram o livro inteiro do Póvoa e falaram assim, Elô, não tem condições. Eu falei, tá bom, então faz o seguinte, eu vou dar uma turma de curso, que acabou sendo uma parceria com o pessoal do Traders Club. Eu falei, eu dou uma turma de curso, vocês aprendem e não me enchem mais o saco. Porque era assim, Elô, Isso dá um eu nunca curso, dá um visou curso. isso. Uma coisa que você não tinha. Sei que Dar aconteceu, curso, construir curso, dar... Nunca teve assim no seu... Assim, não. E eu ainda falei assim, Você gente... até buscou evitar, neném. E aí eu tava com um bebê. Quando começaram a pedir, eu tava Aconteceu recém-parida. por livre e espontânea pressão das redes sociais. Aí o que aconteceu? Aí pediram pra eu dar curso. E aí eu dei uma turma de curso. Eu inclusive falei, gente, eu tô super nervosa, eu não tenho didática, mas eu sei bem, eu conheço bem o assunto. Então eu vou explicar e vocês me perguntem até eu conseguir explicar. E aí, nossa, foi tipo um feedback super bom. E aí falaram, mais curso. Aí eu falei, tá bom.
Eu sei que, assim, tipo, bull market tem curso e agora, tipo, nessa confusão não tem curso, entendeu? Aham. Mas aí foi isso, aí eu comecei a dar curso. Só que nesse processo todo eu tinha o meu clube e eu continuava expondo tese, né? Porque o clube era fechado. Aí o pessoal, eu quero botar o dinheiro no clube. Não dá, porque clube tem umas limitações, né? Ou você é gestor, Sim. ou, Você conta cotista? ou você é cotista, ou você é remunerado. Aí eu falei, putz, pra ter que ter um negócio maior, toda a responsabilidade, não sei o quê, e não poder botar o meu dinheiro... Aí eu virei e falei assim, não, gente, olha só, eu não... aí continuou a história, vira fundo. Aí eu falei, não, eu não vou virar fundo, sabe por quê? Porque eu tenho a vida que eu pedi pra Deus. No final das contas, a gente tava falando de um clube que foi da cota 1 pra cota 10. Então, assim, já tinha um certo conforto. Eu falei, não, eu não quero, porque eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer de casa, eu não vou ter time, porque, assim, eu sou super chata com análise, então eu não terceirizo análise. Então eu falei, eu tenho um estagiário, mas eu falo para e assim, é um programa de estágio que se encerra, porque eu acho que o filé do que eu faço é a análise, é a conversa com o CEO, é a conversa com o CFO, é a visita de campo. Então, a parte legal eu não terceirizo. Por isso que eu preciso ter um time bem júnior. Porque quando começa a ficar legal, ele não vai mais querer trabalhar comigo. E aí foi isso. Aí o pessoal virou e eu falei, eu não vou, eu vou fazer de casa, eu vou fazer sozinha. E aí, não, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. As pessoas sabem que é assim. Aí eu virei e falei assim, tá bom. Aí eu precisava arrumar uma estrutura, porque para você ter uma asset, você precisa ter 4 pessoas. O gestor reserva, o compliance, o risco. Aí eu virei e falei assim, não quero. Putz, sociedade, assim, desculpa, mas assim, quem vive no mercado financeiro sabe que partnership de asset é uma confusão. Complexo. Aí eu virei e falei assim, aí o que aconteceu foi que aí a Orama falou, ok, eu incubo você. Então, hoje eu sou incubada da Orama, eles têm o risco, compliance. Eu não tenho férias, porque não tenho férias mesmo, o dinheiro que tá lá Não é dá o pra meu. fechar a lojinha, né? Não dá pra fechar o mercado. Não tem. Outro dia eu estava discutindo com o marido férias. Eu falei assim, deixa que pega internet. Então, assim, então a história foi essa. Aí as pessoas começaram a colocar, e eu virei e falei assim, gente, mas olha só, não põe. Aí eu falei, vai ser só para aluno. Tá bom, vai, eu abro para não aluno. Mas, assim, a história é um fundo que fica escondidinho. O prazo de resgate é de 120 dias, porque eu falo assim, não, olha, eu só quero um dinheiro que seja da aposentadoria. Eu não quero o seu dinheiro da casa de praia do ano que vem. Então, é super legal, porque, por exemplo, nesse momento, não tem resgate. Tem quase nada, assim. Tá Então- bem alinhado, né? Assim, é muito alinhado, é carta na mesa, assim, não dá para aquele negócio do cara falar, pô, isso aqui eu não sabia desse negócio. Não, o meu cotista geralmente me conhece, porque o que acontece é que assim, o fundo não sai em ranking, né? Porque tá meio escondido. Então, geralmente, o meu cotista me conhece, ele sabe o que eu tô fazendo, então Já se identificava contigo. já se identificava comigo. Então, acho que a história do fundo é essa, e a história do Pô, Twitter é não essa só a também. história do fundo, a sua história, cara. Muito legal, muito bacana, muito incrível. E com vários pontos aqui inéditos que estão passando na mesa central do clube e que a gente vai querer explorar muito, principalmente esse lado de small caps. Mas só para avisar pro pessoal, deixar que tem aqui no corpo, pelo menos da página do YouTube, na descrição, vai ter o link para Storos. O link também para o BTG Pactual Digital, porque o fundo da Elo tá lá também, o fundo de ações da Elo. Mas tem que pedir pro assessor liberar. Ele tá meio escondido. Ele tá Ele escondido, tem então- faz um charme ali, né? Entra lá no chat ou pede pro seu assessor que tem que liberar. Se não encontrar... Não, e agora a gente quer saber um pouco mais exatamente, assim, porque o seu fundo ele é bem específico. Até talvez por né, estar escondido, entre aspas, na plataforma, é porque ele é bem específico dessa estratégia de uma composição de carteira de small caps. O fundo não é um fundo de small caps. Tipo, outro dia eu tinha Petro. Por exemplo, outro dia eu ainda tenho. Eu tenho short em large caps. Mas a história é que, assim, são grandes assimetrias. Então, várias vezes, Difícil assim... você achar isso numa blue chip, né? Difícil. Tem, mas assim, a história tem muita volatilidade, né? Porque às vezes são histórias que pouca gente acompanha. Então, às vezes, eu não tenho um fundo que consegue absorver uma queda grande. Então, assim, às vezes o papel cai igual uma jaca podre. Eu tenho o Ambipar, por exemplo. O Ambipar caiu mais de 50%. Ambipar, Bruno Lima. Sem mudar nada na tese. A MBP3. Empresa de? Cara, a Ambipar hoje é uma empresa com muito foco na parte de SD, tem business de resposta, tem a parte de gestão de resíduos, enfim. Hoje, agora que ela virou uma multinacional, fazendo aquisições recentemente, virou outro bicho. Não é a Ambipar de 12 meses atrás, ela está completamente diferente. E curiosidade, ela é líder global no que ela faz. Líder global no que ela faz. É um segmento extremamente pulverizado. Bem interessante. E aí você olha e caiu 50%. Então, assim, o cotista tem que olhar e o que eu fiz quando caiu 50%? Stop loss? Não, que stop loss? A gente aumenta. Então, a história é o cotista tem que entender isso, porque chacoalha, né? O fundo chacoalha mais do que os outros.
E talvez isso explica, assim, na formação das torres de você e você mesmo, porque você falou, sou chata com análise. Seu universo de cobertura, realmente, são ações que não estão no mainstream, são ações que não estão no grande radar e, consequentemente, não recebem grande dedicação de cobertura. Então, por isso você fala, é por isso que eu que gosto de fazer, eu gosto de ir lá e fazer, exatamente buscar essas grandes assimetrias. Exatamente. E, às vezes, tem até uma questão de agilidade, né? Então, por exemplo, eu trabalhei em vários lugares como analista. E um conceito geral, assim, que qualquer analista de mercado, o Bruno vai rir por dentro, não precisa rir por fora. Mas, assim, segura é que, a risada. você não consegue passar a tese para o gestor. Isso é claro. Você passa 3, 4 meses estudando um papel, você visita 10 mil pessoas, exagerei, mas assim, aí você chega lá e você tem 2 horas para provar para o cara que aquilo é animal e que vale a pena ganhar um espaço no fundo. Você não prova, assim. Então, assim, tipo, sempre fica faltando. E aí tem umas coisas, por exemplo, Petro Recôncavo, eu tenho uma posição que eu tenho que é relativamente nova. E aí a empresa me convidou para ir visitar lá o ativo deles em Mossoró. Eu e os principais acionistas. 3 dias inteiros que estávamos nós lá. Eu conversei com um monte de gente, discuti um monte de premissa de valuation. Depois de fazer 1 zilhão de valuation, você faz muita conta de cabeça. Aí eu olhei e falei, cara, excelente. Tipo, com base em algumas coisas, óbvio, que eu já tinha visto, eu já tinha feito uma live com a empresa. Eu, lá no meio de Mossoró, com o celular funcionando, às vezes sim, às vezes não, eu montei a minha posição, e aí todo mundo voltou, animado, passou a tese para o gestor, explicou por que eu já estava com a posição montada, e o fundo pequeno, né? Assim, a graça do fundo agilidade. É pequeno. Então, você monta uma posição que negocia mais ou menos no dia. E que para esses papéis que não tem grandes volumes na bolsa faz diferença, né? Sim. A ideia é até que o fundo tenha um capacity super limitado, assim, para poder fazer sozinha. Bem feito. Para poder fazer bem feito, para poder buscar. Eu falo, né, que assim, se der muito certo, eu quero ganhar performance fee, não taxa de administração. Então a ideia é que seja um fundo menor mesmo. Mas hoje até por você ser, né, analista, gestora, né, você tem essa. Como é que você gere a tua... É que é uma pergunta, assim, genuína, até porque quando a gente é analista do buy side lá, que está todo mundo segmentado, né? Você cobre o setor tal, tem aquela coisa. Ou numa equipe menor, não, cara, se vira aí com 1 zilhão de empresas e vai. Como é que você fala assim, putz, é aquela coisa do faro da... Onde é que tem a oportunidade, né? Como é que você inicia o teu processo de estudo? Fala assim, cara, eu acho que tem uma oportunidade num setor tal, essa empresa aqui... Como é que é esse teu primeiro... Varia, tá? Vamos contar algumas teses. Pode ser um exemplo legal. Por exemplo, a própria legal. Petro Recôncavo. O que acontece muito, assim, né? Você tem o chapéu da influencer, o chapéu da gestora. E aí, no chapéu da influencer, no meu canal, eu me proponho a ter a melhor live de cada empresa. Então, acaba que as minhas lives, elas são várias vezes vistas por profissional. Então, tem empresa que quer deixar uma live, tipo a live da Elo, porque eu não sou só um entrevistador, eu conheço a empresa, eu estudo antes, várias vezes eu fiz conta. Então, eu consigo extrair muito. Então, quando a empresa olha, a empresa está entregando resultado, está dando tudo certo, está tudo perfeito, e o mercado não está olhando, ela quer se expor. Então, tem muita empresa que entrou na minha carteira porque pediu uma live comigo. A Petro Recôncavo foi uma delas. Tem empresa que chega para mim, como eu olho muitas coisas fora do radar, tem muita empresa que chega para mim porque às vezes é um outro gestor que fala assim, Elô, eu tenho um papel que é a sua cara. Óbvio, o cara vai lá, monta a posição dele, estuda e tal. E assim, eu não sou vista muito como competição de ninguém, porque o meu fundo vai ser pequeno. Eu não tenho o sonho de ter um fundo grande. Eu tenho o sonho de ter um fundo que eu consigo tocar ao mesmo tempo que, tipo, antes de vir para cá, eu levei meus filhos na aula de piano. Bacana. Então, o que acontece é, muita gente me traz muita tese, tipo, na hora que apanhou. E também porque, como eu sou um par, eu discuto. Então, às vezes a pessoa, Elô, O que você acha disso aí, né? o que você acha disso aqui? Te parece alguma coisa errada? E, de novo, eu não sou um competidor. Então, eu tenho esse lado. Então, eu acabo vem muita tese daí. Tem muita tese que vem de aluno. Caraca. Então, por exemplo, eu fiz um short de Mercado Livre. Num curso, foi, acho que inclusive na última turma. Eu fiz ali do 60 até os 50. Se eu tivesse segurado, eu teria ganho mais dinheiro. Mas eu estava no curso e aí a gente estava discutindo. E aí chega uma hora que a gente começa a fazer valuation de conta de padaria. Aí um cara virou e falou assim, mas você não consegue fazer um valuation de Mercado Livre assim. E era, tipo, múltiplo, não sei o quê. Aí, tipo, eu nunca tinha prestado atenção em Mercado Livre. Aí, na hora que eu olhei aqueles múltiplos, o papel estava R$60. Eu já tinha vindo do quase 80. Aí, eu olhei aqueles múltiplos. Aí, eu virei e falei assim, gente, isso aqui não é um caso de múltiplo. É um caso de valuation implícito.
Aí a gente olhou e o valuation implícito a gente já sabia, né? O target de sell side, ele pressupunha a ação crescer 100% por 5 anos. Aí, tipo, naquele dia, no dia seguinte saiu o resultado, foi alguma coisa assim e cresceu 67%. Eu falei, é agora. Foi no curso. Entendi. Às vezes é o aluno que é Sinergia competidor. Dá uma provocada ali. Tem um papel da minha carteira que é o aluno é competidor da empresa, mas ele não pode investir na própria empresa, porque a própria empresa não é aberta. E aí ele investe no concorrente porque o setor está bombando. Entendi. Eu tenho uma tese, eu não vou falar qual empresa, mas eu tenho uma tese assim na carteira. Caraca, pô, Então, bem assim, interessante esse negócio. E muita evidência anedótica, né? Então, assim, eu vivo muito de... Tipo, assim, é um aluno, geralmente é um aluno, porque o que acaba acontecendo, assim? A história do curso é que o curso ficou muito legal, assim, eu sempre falo, é o curso que eu gostaria que tivessem me dado logo que eu entrei no mercado financeiro. Então, tipo, os meus colegas, assim, eu tô fazendo 40 agora, então, os gestores que tem aí, vários deles eram meus pares, que me conhecem de discutir análise. Eles preferem os meus alunos. Os meus alunos são muito gratos. Então, várias vezes, tem os alunos do short de alpargatas. Estava totalmente fora do radar. Aí vira um aluno e vira e fala assim, Elô, duvido que você consiga chegar no... sempre tem um desafio. Duvido que você consiga chegar no valuation de alpargatas. Aí eu falei, cara, como assim, né? E, tipo, a empresa aqui não... É super legal, mas não cresce, não justifica. Então, acaba sendo muito esse tipo de coisa. Pô, bem interessante. Eu tenho menos informação, fora que, assim, gente, vieses, né? Eu tô fora da Faria Lima, eu tô fora do Leblon, isso me ajuda demais. Isso me ajuda demais, eu não sei o que tá rolando no Bodega. Não, mas essa provocação tua é um negócio que a gente volta e meia falava aqui, que era o pessoa física, né? Obviamente, tendo um pouco mais de conhecimento ali, o mercado financeiro de ação ele é muito mais próximo né, do dia a dia do que todo mundo imagina. Né? Tem esse... que você que o teu aluno, você comentou, né? Ele já é um cara que já está ali, sei lá, num C-level, ou é um diretor, enfim, ele já tem um pouco mais ali de traquejo, já fez o teu curso, outros, né? Mas sim. Então, assim, mas pô, assim, a ideia, né, como você bem comentou, a pessoa trabalha na concorrente, sabe que o negócio está indo super bem o setor, pô, como é que eu... Dito isso, como é que eu consigo remunerar o meu capital, né? Existe alguma possibilidade de fazer isso na Bolsa? Isso é um ponto que a gente volta e meia bate nessa tecla pro varejo para tentar despertar esse lance da proximidade do mercado de ações de todo mundo, cara. Quer ver uma história legal? Um aluno chegou num curso e virou e falou assim, Elô, sabe por que eu tô aqui? Falei, por quê? Ele falou, por causa do short em IRB. Eu vou te explicar. Basicamente, o aluno trabalha no setor que a IRB trabalha, ele sabia que estava errado o balanço e não ganhou dinheiro. Ele falou assim, eu queria olhar... Eu falei assim, fica a dica. Se você vê isso, eu falei para a turma inteira, se você vê isso acontecendo muito errado, alguma coisa muito errada numa empresa, você não sabe o que fazer, vai para algum influencer que saiba fazer análise, que seja da sua confiança, tipo, pode ser eu. Aí o outro aluno falou assim, então dá uma olhada em Ambipar. E aí falou isso. Eu falei, a 140 vezes lucro eu não consigo. Aí ele falou assim, você não entendeu Ambipar. Dá uma olhada em Ambipar. Aí aconteceu uma ligação daquelas do tipo, papel que é a sua cara. Aí eu falei assim, é pra mim. Aí eu parei tudo, estudei Ambipar e hoje é uma das minhas maiores posições. Acho que a gente até antecipou o quadro de medalhas, né? A gente ia falar no final, falando... Não sabe. Não, verdade, a gente não sabe. Aliás, não, só pra explicar pra Elô, pra ela ir aquecendo. Porque, Elô, a gente tem um papelzinho que é da medalha que você nem ela tá esperta, ela assiste o clube, cara. Boa. Bom, enfim, no final a gente quer saber, né, qual o seu papelzinho na bolsa pra brincar aqui com a gente no quadro de medalhas do clube. E também para você aquecendo, tem um momento doloroso, que você falou, pô, tem muita sinergia de aluno ou evidência anedótica ou coisa que vem, uma empresa que liga. E a gente quer saber dessas suas experiências, né, dessas empresas menores ou que não estão tão no holofote aí da bolsa, que é a sua expertise, grande expertise, vamos dizer assim, qual é aquela, a gente chama aqui no momento deu ruim, qual é aquela que você se dedicou e se identificou e estudou e fez a sua análise chata, como você mesmo já rotulou, teve uma convicção muito alta e se machucou com aquela experiência e depois você fez uma visão retroativa e falou, putz, realmente errei aqui, errei ali, qual foi o aprendizado que você poderia ter feito melhor aquele seu processo de investimento para que aquilo não se repita. Mas antes, realmente, saber dos momentos deu bons, assim, de teses, algumas teses, cara, super diferentes,
pensar aí, os setores que realmente não são do mainstream, não estão no holofote da bolsa, das grandes empresas, setores às vezes específicos, nichados, algum papel assim que você julga aí. Que às vezes o pessoal nem sabe que existe esse setor na bolsa ou esse tipo de empresa na bolsa e que você enxerga uma grande oportunidade. Vem algo na sua cabeça? Vamos lá. Acho que sim. A história a que deu bom mesmo, para mim é a Ambipar. Porque você olha e fala assim, qual empresa na minha carteira que vai fazer algum tipo de revolução, a lá Muito obrigado. Tesla, lá qualquer coisa. E aí, Bacana. assim, se tem uma que consegue fazer isso, na Bolsa Brasileira é a Ambipar. Acho que essa história é... Você ainda vê valor, assim, Eu vejo tanto valor que eu não vou te falar aqui, porque Interessante. é constrangedor se eu falar o que eu penso na É empresa. É constrangedor. Assim, as pessoas às vezes me perguntam, às vezes eu falo assim, eu não vou montar, não entro em nada que não veja um potencial de pelo menos dobrar na minha mão, assim, essa história da analista preguiçosa, sabe? Essa parada é muito boa. Vou chegar pro Cadu e falar, pô, Cadu, deixa de ser preguiçoso, né? Vai lá, boa sorte. Ele vai Mas brigar... assim, pensa assim, ó, o que faz uma ação ter condições de multiplicar? Market share pequeno, produto revolucionário, mas assim, essencialmente é ela ser muito melhor para o cliente dela do que qualquer concorrente ou qualquer substituto. E aí, tipo, o que acontece é que a Ambipar, ela assume tudo o que é non-core dentro da empresa. Então, pensa a Apple. O que é o business da Apple? Pra você a perguntou pergunta. ali? Não, ela olhou pra você, foi pra você. Né? Por isso que- Não, não é muito minha praia, peraí, cara. Não é muito minha praia, mas pra mim, o que eu grande admiro na Apple, eu acho que ela cria a demanda dela. Ela desperta a Marketing demanda e tecnologia. dela. É isso. O que a Apple quer Ela fazer- cria a vontade de consumir que não existia até então, assim, para os produtos isso. dela. Verdade. Isso é marketing. Uhum. Mas ela cria o produto. Isso é tecnologia. O business da Apple é fazer trabalho social? Não é. O business da Apple é cuidar do lixo que o celular vira depois? Não é. O business da Apple é marketing e tecnologia. Uhum. O business da Apple é indústria? Não, está terceirizado. Então, assim, o que a Ambipar faz? Ela faz parte relevante do que é super importante, ligado à imagem da marca, non-core. Então, assim, o que acontece é, num setor que ninguém está fazendo. Então, pensa o seguinte, você é o cara de sustentabilidade de qualquer empresa grande, top e referência no mundo. A única coisa que importa é, nada pode macular a sua imagem. Uhum. Uma vez me falaram isso de uma empresa listada, que tinha um acionista que era um cara relevante no mercado. O cara virou e falou assim, deixa eu te explicar, eu sou seu acionista, sei lá por quê. Você importa zero para mim. Mas se você cometer uma fraude, fizer um suborno, uma corrupção, você macula a minha imagem como um todo. Como teve agora. Tipo, teve um caso agora da propaganda do Bradesco lá com influencer e carne. Uhum. Tipo, um negócio totalmente não importante para um nicho e que maculou e, tipo, criou problema. Então, assim, o que acontece? Na hora que você olha isso, a Ambipar é isso. É uma empresa com credibilidade, governança e que cuida de tudo que é o ESG, que hoje é, tipo, super importante para a empresa. E quem é o concorrente dela? Ninguém. Tipo, hoje, ela substitui... Pensa numa indústria grande, tipo uma BASF, uma Bayer. Ela substitui, tipo, 70, 80 fornecedores no nível global. Óbvio, ela não substitui todos ainda, porque ela é uma empresa nova, mas ela é uma startup, ela é listada. No último resultado, estava projetando que ela ia crescer 110%, ela cresceu 250%. Caramba. O crescimento orgânico dela, tri contra tri, porque ano contra ano, é só fazer a conta, assim. Tipo, é entre 15% e 20%. E o papel negociando a 20 vezes PI. Essa é a história bonita. Agora, aquele momento, assim, pode ser qualquer momento do seu, assim, qualquer momento, tá? A gente sabe que você foi sell side, depois você foi buy side, então pode ser qualquer momento. A Sara passou aqui, né, falou até na época de sell side, ela falou, pô, deu ruim dela foi na tinha uma empresa que ela batia lá, ó, né, batia o bumbo, achava... Aliás, você falou em Sara, deixa eu fazer uma provocação para Elô aqui. Faça, meu querido. A Sara Delfim da Dália Capital. Conheço. Episódio. Eu me esforço pra não errar. Eu ficava chamando ela direto de Dália aqui. Dália Delfim da Sara Capital. Agora eu fico me esforçando pra não errar e o Bruno fica me atrapalhando aqui. Sara Delfim, episódio 3. Episódio 3 do clube. Heloísa Cruz, você que fez engenharia química, qual é o elemento 23 da tabela periódica?
Essa é brincadeira. Cara. 23? Elemento 23 da tabela periódica. Putz, assim, Aliás, eu li preciso sobre- remontar a tabela periódica na minha cabeça. Você quer mesmo isso? Ou Ó. assista o episódio 3 do Clube da Exame Invest. Vamos lá. Aliás, eu li Vai, sobre... vai. Hidrogênio, hélio. Vai as musiquinhas Lítio. aí. Vai, chuta qualquer um aqui, só pra... Chuta qualquer um que eu dou a Eu resposta. li sobre ele hoje. Hoje ele apareceu na minha tela. Pipocou lá uma notícia sobre este... Se alguém ficou Este, curioso, é ó, uma das teses de 23 investimentos da... Elemento 23. 23, ele deve ter uns 10 uns 10 Prótons, nêutrons, Prótons. elétrons. Ah, Ó, então não vamos falar, começa não, com né? vá, Ah, termina com nádio. Vanádio é 23. Vanádio. esse aqui é... Agora se eu errei aqui, complicou pra mim. mas Então, eu acho- provavelmente eu a acho chance dele ter errado é grande. que é. Vamos Tese de deixar- investimento da Sara, episódio 3, elemento 23, tabela periódica, vanádio. Essa foi só uma Olha. provocação de química aqui pra você, Lu. Mas... Eu diria que o vanádio é um átomo um pouco mais pesado. Eu fiquei admirada disso. Nossa senhora, Ai, agora eu vou consultar aqui a produção. Puxa aí, vai no Mas Google. vamos, enquanto isso tudo pra Vai. você pensar no seu momento deu ruim. Aquele momento você faz, puta... Cara, E sabe o que- dói até hoje quando você lembra. Você Conta pra fica gente pé o da que que vida. foi E, esse o que, momento. e principalmente o que você aprendeu. Exato. Tipo assim, Durante a minha carreira, eu ouvi de uma pessoa com quem eu trabalhava, um chefe, a seguinte frase em quotes. Você é uma excelente analista, mas você vai ser uma péssima gestora. Que isso? Você não tem nenhuma noção de risco. Ó, o Liminha tá falando alguma coisa ali. 23? 23, Ah, Liminha 23. buscou ali. Obrigado, Liminha. Pô, valeu. Peraí, cara, volto Mas as aspas aqui, que desculpa. tava um momento dramático. Você não Tipo, tem você é uma excelente nenhuma- analista. Mas você não tem nenhuma noção de risco. Que isso. Isso foi porque eu troquei uma posição importante no fundo. E acertou ou errou? Eu acertei. Ah, Mas eu não vou falar qual é. tá. Eu conto a fofoca, não o santo. Justíssimo. Perfeito. Mas aí o que aconteceu? Aí virou... E isso foi uma coisa que eu guardei muito pra Pô, mim. cicatrizou, cara. E aí, quando eu parei, e aí eu ia montar o clube, e eu tinha uma ideia do que eu queria fazer no clube. E eu conversei com vários amigos, tô pensando em fazer isso. Não, Elô, não fez isso. Não fez isso, não fez isso, não fez isso. Isso é o que é o fundo hoje, tá? Só pra contar o final. Aham. Você não pode fazer isso. Porque o que acontece? Vamos lá. Mês passado, em algum momento, isso é janeiro, em algum momento a bolsa subia a 5 e eu caía a 13. Ele virou e falou assim, porque se você fizer isso que você quer fazer, em algum momento você vai estar fazendo Ibov menos 15 e aí você está fora do jogo. Então, o que me falaram? Eu falei assim, cara, qual que é o seu benchmark? É Ibov? Porque todo mundo tem benchmark Ibov? É Ibov. Então, é assim, ó. Petro é 10% de Ibov, você vai ter 12, você vai ter 8, você vai ter 6, você não vai ter 0. E assim, Sim. eu, tipo, tirando o Petro que eu tive recentemente, Petro vale bancos, eu, tipo, não tenho faz 4, 5 anos. Mas então, assim, então eu recebi esse feedback de muita gente, de todo mundo. E antes, quando eu trabalhei para outras pessoas, assim, conceitualmente, várias vezes era isso. E quando eu comecei o fundo, eu fiz isso. Descorrelacionou total. Ah, não, tá bom, entendi. Começou a Correlacionei. fazer Você ficou um pouco mais Só que o que eu fazia era, correlacionada. obviamente, não, tipo, era pequeno, né? Era o meu dinheiro, então eu fiz o quê? Eu botei... Aí eu escolhi uns... Home Builder, eu escolhi uma. PDG. Aí deu ruim, né? Era 2015. Nossa. Então, assim, o que aconteceu? Eu comecei o fundo super bem, tipo, subiu 20%, aí cota 1.200, caiu a metade. E aí eu olhei e falei, ok, game over, né? Na maternidade do meu segundo filho, teve um dia de cota menos 8. Caramba. E você 2 tava... dias de maternidade menos 10. E aí, Caraca. PDG e login na época. E aí, o que aconteceu? Eu virei e falei assim, ok, né? Então, agora eu preciso repensar. Porque, assim, não basta só eu estar fazendo isso, eu não posso destruir o patrimônio da família. Aí eu virei e falei assim, o que eu faço? Porque, tipo, ok, então talvez eu não sirva para gestão. Eu virei e falei assim, ok, fecha. Eu acredito no que eu faço ou não? Eu estou comprando bolsa ou estou comprando empresas baratas que no longo prazo, que são bem geridas e que estão muito descontadas e não sei o quê. Então, assim, aí eu falei, ok, então é isso. Então, se é isso, não é essa carteira que eu quero. Aí eu desmontei toda a carteira. Isso, tipo, no começo de 2016, eu já tava... Eu vou chutar aqui, mas eu já devia estar Ibov, sei lá, Ibov menos 15. Eu virei toda a carteira
Mudei tudo, fiz um monte de stop loss, limpei login, que depois eu recomprei, limpei PDG, que depois caiu mais 90%, tinha caído 80% na minha mão. Caraca. Montei a carteira do jeito que eu queria, recuperei o ano. Naquilo que você acreditava, Naquilo que era o seu acreditava. perfil de analista. Recuperei o ano, foi o ano que a bolsa deu 39, eu fiz 42. E aí, desde então, eu nunca mais perdi assim. Até então, assim, eu tive um ano ruim. Eu tenho vol, eu caí, na pandemia, eu caí 60%. Mas assim, eu fechei o ano mais 8%. Então, assim, aí o que aconteceu? Aí eu virei e falei assim, ok, então, assim, tem gente que ganha dinheiro fazendo isso? Tem, não sou eu. O meu fundo não se propõe a fazer isso. Se eu não gosto de Petro, eu não vou ter Petro. Se eu não gosto de Vale, eu não vou ter Vale. Se eu não gosto de banco, eu não vou ter bancos. E se eu fizer Ibov menos 20 um mês, eu vou fazer Ibov menos 20 um mês. Da mesma maneira que eu tô lutando para ter meses, tipo, de Ibov mais 20. Tipo, o ano passado foi Ibov mais 40 no ano. Então, assim, o que acontece foi essa minha... Não faz essa cara de tristeza e desespero. Não, ele tá meio assim, refletindo. Eu levei 3 anos para voltar para a cota 1000. Quase 3 anos. Ou 3 anos. E aí, depois, agora a cota tá, tipo, 12 mil. Mas, assim, 12 mil uns quebrados. Mas, assim, e veio da cota 1. Não, do 1000, né? A minha cota 1 é 1000. O cara dele foi assim, Mas então a história é essa, assim, tipo, deu muito ruim, eu entrei muito em pânico, eu repensei tudo, porque no final das contas é isso. E aí a história do deu bom é que no meio desse processo... E o vilão desse processo aí foi PDG. Cara, o vilão foi PDG. Você acreditava PDG tanto... me tomou uns 15% sozinha. E por isso seu segundo E nunca filho... chegou a ser mais do que 7 ou 8%. Seu segundo filho se chama PDGilson. Tipo isso. Que piada horrível. Nossa, eu tô... Muito ruim. Não, eu curti. Na última foi horrível também. Eu tô numa a sequência história aqui, foi que no meio do processo teve uma ação, já é pra falar da grande vencedora? Não, calma. Vamos assimilar o momento deu... Pera. Isso aqui foi um João Kleber clássico, hein? Para. Segura. Não, só pra... Mas eu achei o aprendizado bacana. Porque, na verdade, assim, PDG foi o vilão. Minha piada foi pior ainda. Mas a carteira toda tava meio ruim, né? Não, mas isso foi bacana, porque isso foi o começo do seu clube, que hoje virou fundo, o começo do seu projeto, o começo do seu empreendedorismo. Foi o ponto de virada ali, né? Animal. Porque você tomou um pra trás absurdo a ponto de você falar, para. E o aprendizado foi, cara, eu não tô seguindo aquilo que realmente eu acredito, não tô seguindo o meu perfil, que eu sempre fiz, né? Fui numa de ouvir opiniões e tentar montar aqui um negócio meio básico, meio commodity de mercado e... Não sou eu. E não sou eu, não deu certo. E quando você se alinha para aquilo que você realmente quer, acredita, quer a sua vocação, quer a sua motivação, o negócio bombou e virou o que é hoje. Em algum momento antes achei animal. Eu ia abrir um fundo, né? E eu lembro que eu encontrei um amigo meu que é um grande alocador, nunca mais eu vi parar. E eu virei para ele e falei assim, qual que é o fundo certo? Qual que é o perfil certo que você gosta de colocar? Ele falou assim, Elô, isso, eu lembro, eu estava falando isso, tipo, eu lembro onde eu estava exatamente, que é saindo do elevador. Ele falou assim, não existe isso. O fundo certo é o que combina com o gestor. Você tem vários gestores diferentes que fazem várias coisas diferentes. O perfil certo, o fundo certo é aquele fundo que você dorme tranquilo. E na pandemia, eu cheguei a perder 60% e dormia tranquilo. O pesadelo era com o empreiteiro da obra. Uhum. É que assim, se você estava ali acompanhando... Esse é um ponto muito bom do analista gestor, assim, nessa parte. Você está ali acompanhando, está no teu universo. Eu sei o que está acontecendo com as empresas. Está sabendo o que está acontecendo. Você sabe que o mercado está desconexo. Assim, cara, beleza. Assim, pessoal, ó. Aliás, e aí daí vem a pergunta, né? Como é que você se comunica, dado o perfil do teu fundo, como é que você se comunica com os teus cotistas? Como é que você transmite essa tua filosofia para o pessoal? Obviamente você fala assim, galera, eu quero a grana da aposentadoria, né? A formação de poupança em bolsa, pô, sou eu. Mas como é que você comunica nessa hora da chacoalhada braba, que né, dá um solavanco? Pelo que você descreveu do seu fundo, parece ser já cotistas mais alinhados, já tem o perfil, já sabem o que é o produto. Muitos cotistas me acompanham nas redes sociais, mas assim, vamos lá, janeiro, em algum momento, eu estava perdendo 13%. Aí o que eu fiz? Boa parte dos eu chamei um grupo e virei e falei assim, olha só, o que está acontecendo é isso aqui. Mudou zero. As minhas empresas não passaram dias vendendo menos. Tá. Então, assim, eu chamo, eu tinha uma política, até mudei, né? Que é quem ganha, quem perde, explica. Então, enquanto o fundo estava indo muito bem, Aí, quando começou a performar mal, e agora eu passo a fazer live mensal. E a live mensal o fundo foi mal? Gente, desculpa, o fundo foi mal. Assim, live do ano, o ano foi 28% no ano cheio, mas o fundo começou 18 de janeiro.
Então, o ano do cotista foi 15 ponto qualquer coisa por cento, 15,7. Que assim, apesar de foi um ano bom, mas não foi um ano ótimo, né? 15% é aquilo tipo, cumpri minha obrigação. E obviamente vai ter ano que vai ser pior e eu vou falar, não cumpri minha obrigação. Mas 15% em qual janela? De janeiro 21 a janeiro 22? Não, foi quase o ano cheio, mas começando no dia 18 de janeiro De 2021. de 21. Pô, mas você achou bom? 15% de retorno, excelente. Assim, pro que a Bolsa fez, pro desempenho que a Bolsa teve. Vamos lá. Outro dia me perguntaram. O No alfa, longo né? prazo, o fundo bateu a Bolsa, não bateu o CDI, o fundo de ações. Foi um fundo bom pro cotista? A bolsa não bateu o CDI. Bateu a Bolsa e não bateu o CDI. Ele foi um fundo bom? Essa é uma boa discussão. Assim, Não, eu acho que tem uma não. resposta. Não, porque Não. você tinha a discussão do CDI, Você né? tomou risco de É. Bolsa e não bateu a renda fixa? Era melhor tu na renda fixa. É porque Não, até. mas se o seu produto é Bolsa, se o produto Então, é renda essa- Não, variável, não. é- O seu produto não é é outra Bolsa. O discussão. seu produto é cuidar bem do dinheiro do cotista. É que o ponto, acho que o teu ponto me custa se eu estiver errado nessa tua visão. É assim, você é um total return que quer monetizar o cara over o custo de oportunidade dele e, obviamente, o teu passivo, que é o IBOV, por uma questão regulatória. Isso. No limite, é tão simples quanto isso. Você fala assim, cara, eu tenho que bater o CDI, porque é sempre No o longo trade-off prazo, se eu não entre... bater o CDI, eu tô fora. E outra coisa, é o meu dinheiro. E assim, uma coisa que eu deixo muito claro para os cotistas, eu estou lá pelo meu dinheiro. Então, eu não vou comprar bancos porque eu tô com medo que bancos subam. Eu acho que, Elô, acho hoje que bancos não é um bom investimento para o dinheiro do cotista, quando eu posso comprar uma Ambipar a R$35, que foi o que estava semana passada, entendeu? Eu não vou. Ah, mas o CDI vai subir, vai cair. O CDI vai subir, vai cair, a empresa está fazendo o projeto com retorno esperado acima de 20%. Ah, mas a ação, claro, quando a ação estiver precificando 15% pelos projetos, não me interessa, porque está caro. E aí as pessoas dizem, mas o CDI caiu, agora o custo de capital vai cair. Vai cair o seu, o meu continua sendo 15%. Então, 15% é meio que meu número. Então, eu fiz 15% e Entendi. eu empatei. Agora Entendi. entendi. Essa é a tua meta, tipo assim, tua meta Pessoal, como pessoa. Entendi. eu Entendi. faço pelo meu dinheiro que tá lá. Eu Bacana. não faço, tipo, sinceramente, o conceito do fundo eu tô cuidando do meu dinheiro, se você quiser, você vai ficar junto com o que eu tô fazendo pra mim. Aí, às vezes, alguém fala assim, mas você tem isso, seu fundo é ruim. Não ponha dinheiro comigo. Fique Obrigado. longe. Vou aproveitar e te bloquear pra você me esquecer. É isso, assim, eu não quero, eu tô fazendo pelo meu. Então, o conceito é, se você fizer a conta pra trás, você vai ver como é que foi. Então, a história é... Então, no final dos contos, chamei live e falei, gente, olha só, é uma live que eu não sei se eu fico feliz ou triste. Sinceramente, 15%. Então, assim, empatei. Mas teve cotista que botou dinheiro no fundo quando o fundo estava subindo 60%. 45%, né? Porque lembra que teve aqueles 15 dias que era clube e não era fundo. E aí, eu fechei o ano subindo 15%. O cara tá quase 30% pra trás. Dá pra dizer pra esse cara, eu tô satisfeita? Não tô. Verdade. Bom Eu ponto. fico satisfeita quando tem all-time high do fundo. Só. Fora isso, obviamente, fico feliz que sobe e tal, mas assim, Tá todo mundo acima da linha d'água. todo mundo all-time high. Porque É. se teve cotista que aplicou ontem, esse cara, Tá bem. se não tem all-time high, não tenho certeza que tá todo mundo ganhando dinheiro. Bacana. Viu? Aula. Bom. A tua que é a professora do Fintwitch. Elô, pensou no seu papelzinho para quadro de medalhas? Ah, não, para quadro de medalhas eu acho que eu vou... Então segura, porque antes a gente quer saber... De novo? Hoje eu tô inspirado. Porque a gente quer saber dica de série. 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 Porque muita gente passa... A gente vê no mercado financeiro, palestras, seminários, normal o pessoal compartilhar livros, putz, Fala sei lá, de novo. teses, cursos, o quê? Isso que você falou. A gente vê no mercado financeiro, é que eu... O pessoal geralmente passa por seminários e lives, entrevistas, dá dicas de livros, meus top tantos livros do que eu li esse ano e tal. Como a gente está no clube mente mais descontraído, a gente gosta muito de perguntar naquele seu momento de lazer, mesmo com os 3 filhos, se você assiste aí série, gosta de assistir coisas com eles ou... Super, assisto Pokémon. Eu também. Você olhou pra mim que você sabia. eu sabia que eu ainda tô... Eu também Ainda tô assisto. alguns degraus abaixo aí. Mas já Pokémon logo, do Bita. Mundo logo- Bita. Logo mais você Mundo vai... Bita, Aí você Bob vai fazer... Zoom. Aí você vai fazer um patrulha canina, vai começar a dar uma... É. né? Você Tem vai um ser- degrau. Ainda chego no Pokémon. Não, Chega, Pokémon, acho que pelo que eu entendi, você ainda tem uns Tem um... 3 anos antes do Pokémon. Pokémon É. tá no... Mas se prepara, Mas começa a com estudar certeza- agora. Começa a estudar agora. É legal, Elô? Não. Não. Tá bom, então uma série que você indica, mas não indica, enfim. Não, você perguntou uma que eu assisto. Verdade, bom ponto. Mas, Algo que você bom, curte, não? justo.
podcast, Assim, assim. Vamos lá. Além do clube das O que Amigas. acontece? Além do clube. Mas sabe o que? Por exemplo, acaba que eu tenho... O tempo que eu tô com os meus filhos, eu geralmente tento fazer outras coisas. Mas assim, tem um canal no YouTube que eu acho super legal, que é o do BTG. Olha aí, Bruno Lima. Surpreso? Às vezes eu viro e falo assim, Jamais. o que eu tenho pra fazer agora, assim? Então, a verdade é, tipo, sim, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu gosto da empresa. Então, eu quero estudar todas as empresas. E às vezes no canal de vocês tem algumas coisas lá que eu não tenho fora. Então, tipo, Bacana. lá é legal. Agora, tipo, Netflix mesmo, assim, eu tenho Não pelas rola, crianças. não. É, né? Aí, viu? Fica a dica, É isso. então. Canal BTG. Canal do BTG. Pessoal, canal do BTG. Quem quiser Bacana. investir, né? Seu tempo. Elô, agora solta o papel aí pro Clube de Medalhas e com uma breve descrição do porquê que você está escolhendo esse papel. Lembrando que a gente sabe que você gosta de papéis aí menores na bolsa, vamos dizer assim, e que pro longo prazo. A gente sabe que essa brincadeira aqui ela é meio injusta com gestores, porque é uma empresa, a janela que a gente bota para poder ter um comparável e brincar essa história de ranking do clube é uma janela de 3 meses. Mas dito isso, para você brincar aqui com a gente, qual é a ação que você escolhe? Eu vou de Ambipar mesmo. Detalhe, né? Ela fingiu bem Ela no começo. fingiu A bem. gente falou Depois Ambipar. te Cuidado que ela deu deix- spoiler. Te Ela deixou não na dei. expectativa. É que eu sempre fico assim, né? Tipo assim, para, Ambipar, mas putz, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Porque aí a gente pega mais um resultado daqueles. Que vem forte. A empresa acabou de se capitalizar, então ela botou 750 milhões de reais para dentro para fazer a aquisição. Ela faz aquisição muito barata, porque ela é o único consolidador da indústria dela. E assim, tipo aquela empresa que ainda vai ser premium. Então, ela ainda vai ter aqueles valuations mágicos, tipo Mercado Livre. E assim, com a diferença que não vai aparecer um Shopee na vida dela. Não tem quem seja, entendeu? Não tem um player em outro lugar do mundo, porque ela está ocupando esses outros lugares no mundo. Então, Estados Unidos e Europa, ela está ocupando. Então, eu vou de Ambipar, acho que... Mais uma vez o ticker protocolar, Bruno Lima. AMPB3. Ambipar. AMB de bola P3. Eu não ia Desculpa, falar. inverti. Eu não ia falar. O quê? Eu inverti, Ela inverti. corrigiu a professora. Verdade, é que eu no primeiro acertei, agora eu investi. AMB de bola, P de pato 3. Ticker ruim, né? Ah, Elô, por quê? Fala você, Elô. Não, assim, Qual Rápido. ticker você Ticker colocaria? Ambipar. cara, Ambi3. Professora, é isso. É uma aula atrás da outra. Assim, fica a dica até para o pessoal do IB que tá ouvindo a gente. O ticker tem que ser pronunciável, né? A MBP3. Esse Beef, show, vale. Uma coisa meio tricky, né? Tricky não, né? Vogal. Catchy. Que você vai fazer. Tem que ser pronunciável. O que seria o ticker do clube na bolsa? Clube. 3. Bermudo. Aulas. 3 ainda é um invertido, né? Eita. Aí, Gostei. já Anotado. coloca aí, já manda pro pessoal do IB, por favor, produção. Já reserva. Elô, muito obrigado pela sua participação. Aliás, deixar suas contas aqui pro pessoal seguir, poder... Eu acho que você faz um trabalho assim, sensacional de realmente compartilhar conteúdo nas redes, compartilhar informação, compartilhar conhecimento. Tem muita gente que está chegando nesse mundo de investimentos agora. E eu acho que seguir você e pessoas como você na rede social é imprescindível. No Twitter, @Elocruz, no Instagram... Elois Tochos. Elois Tochos. Todos os links estarão aqui na descrição do vídeo. E tem mais o quê? Tem YouTube. YouTube. Mas procura como Elo Cruz YouTube que aparece. Pronto. Fica aí. Elô, obrigado pela honra, obrigado pela oportunidade e por compartilhar tantas histórias e conhecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, assim, sucesso. Eu tô super animada, acho que o que vocês estão fazendo é super legal e é muito importante, porque as pessoas às vezes falam, mas assim, esse conhecimento do gestor, tipo, além, sabe? Às vezes o gestor tem que ser muito mais do que só uma cota e um prospecto. Então, acho que isso é muito legal e é muito importante. Então, continuem firme, que vocês tenham um programa 3 vezes por semana. Tá aí, produção anotado também. Bruno Lima, depois desse elogio, hein, cara? 3 semanas, né? Obrigado. Foi, sensacional. E eu acho que é super importante bater nessa tecla, né? Procurar pessoas que conhecem, né, por aí, nas redes sociais, fazer esse filtro para você começar a trilhar um caminho confiável. Tem muita coisa, tem muita informação, tem muito ruído, então... Muito cuidado, exatamente. Cuidado com quem você segue. Infelizmente, eles criaram a profissão do influencer de finanças e aí, assim... Aproveitar essa bola que a Elô levantou do clube e pedir aqui
o like, o joia, o curtir, o se inscrever, o sininho, para a gente poder continuar levando esse conteúdo e pessoas incríveis como a Elo para cada vez mais gente, para cada vez mais pessoas. Um grande abraço, até a próxima semana.